Meus amigos, a notícia desse domingo, que resume um pouco os acontecimentos da semana, é o engajamento do Fernando Henrique Cardoso no lançamento da candidatura do Aécio Neves. E, simultaneamente, tivemos os primeiros movimentos do Aécio como candidato de oposição. O que devemos esperar? Eu, particularmente, acho que o PSDB caminha derrotado para as eleições do ano que vem, tanto no plano federal como no plano estadual. Em São Paulo, a chance de Geraldo Alckmin se reeleger está ficando cada dia mais pequena. Em Minas eu não tenho clareza do cenário, mas não creio que as dificuldades sejam muito diferentes daquelas encontradas pelo PSDB em São Paulo. A leitura da coluna do Hélio Gaspari hoje dá bem o diagnóstico dessa situação, mas não dá a solução. E qual é o problema existencial do PSDB? O problema existencial é que ele não tem discurso de oposição, porque o PSDB não é oposição ideológica ao PT. Ambos os partidos estão no mesmo campo ideológico, são socialistas. A diferença no grau de adesão e de urgência para as teses socialistas. E o PT triunfa precisamente porque a sua adesão não é camuflada como em parte é o PSDB. Ela é explícita. E seu discurso é sempre de urgência para ontem. No uso populista deslavado do discurso político. Por isso que o PSDB tem perdido, porque ele não consegue se opor. Para derrotar o PT vai ser preciso uma oposição ideológica, uma oposição conservadora, uma oposição que defenda os valores opostos aos do PT. Defenda o livre mercado, defenda o Estado menor, até mesmo o Estado pequeno. Defenda a não ingerência do Estado na vida das pessoas, tanto na vida privada como nas questões econômicas. Toda a agenda que está excluída tanto dos governos do PT como do PSDB. Então, o discurso oposicionista do PSDB soa falso, inconvincente, porque não propõe absolutamente nada diferente do que o PT está fazendo e quer propor de maneira mais superficial e, como eu disse, camuflada, coisa que deixa o eleitorado na defensiva. E uma coisa interessante, o PT ganhou o funcionalismo público federal e o funcionalismo público estadual. O PSDB, pelo menos aqui em São Paulo, ganhou o ódio dos funcionários públicos. Tem categorias inteiras que não dão um voto para qualquer dos candidatos do PSDB. Então não se pode ser socialista dando as costas para os funcionários públicos. É ilógico, coisa que jamais o PT faria, nunca fez. Esse discurso técnico que os candidatos do PSDB querem colocar na agenda, ele não tem nenhum apelo, porque a população que vota sabe que a questão de governar não é técnica. Ela é, sobretudo, uma questão de valores. E como os valores do PSDB são os mesmos do PT, o eleitor não sabe melhor votar no PT, pelo menos ele é autêntico, realista, explícito. Não é essa coisa em cima do muro, essa coisa que nem fede nem cheira, que tem sido as candidaturas do PSDB. E o Fernando Henrique já deu o recado. Quando o Serra ensaiou uma aproximação com os conservadores na outra eleição, falou: isso não é o PSDB que eu construí. O Fernando Henrique, que agora se propõe a ajudar Aécio Neves, quer ajudar o Aécio Neves a ser mais socialista do que ele provavelmente é. Não pode sair do trilho. E o Fernando Henrique, mesmo derrotado, ele sai vitorioso, porque o Fernando Henrique sempre quis isso. Um PT na presidência da República. O PT governando é poderoso. Claro que ele não queria que o PT tivesse o governo de poder total, coisa que está se aproximando. Mas tem sido a sina da social-democracia preparar o terreno para os autênticos socialistas. E aqui a história se repete. O Fernando Henrique não vai agregar grande coisa ao PSDB, ao candidato Aécio Neves. Leiam a matéria do Hélio Gaspari. Está muito boa, embora, como o companheiro de viagem do socialista, o Hélio Gaspari nunca jamais faria o apontamento da necessidade de um discurso conservador.
Não há oposição no Brasil e acho que por um bom tempo não vai haver, antes que as coisas realmente fiquem pior do que estão hoje